Esse pão brioche feito na batedeira planetária fica incrível, super fofinho. Se esse vídeo te ajudar, ajuda o canal. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho e comenta o que você achou. Para não deixar a batedeira ligada por muito tempo, para ela não esquentar muito, pessoal, eu faço a parte mais fácil na mão, com espátula mesmo. Mas a gente já começa na tigela da batedeira. Então vamos começar adicionando meia xícara de 240 ml de leite morno, não pode ser muito quente. Junto com meio pacotinho de fermento biológico seco, são 5 gramas. Para quem não tem como pesar, uma colher de sobremesa meio cheinha. Agora vamos ficar aqui misturando, amassando aí com a espátula essas pelotinhas até dissolver o fermento o máximo possível. Aqui quase não dá mais para ver o fermento, vamos continuar adicionando os ingredientes. Eu tenho aqui 1/4 de xícara de açúcar refinado e a cada adição de ingredientes a gente dá uma misturadinha, tá bom? Tenho também um ovo em temperatura ambiente, não coloca nada gelado aqui no pãozinho não, tá certo? 3 colheres de sopa rasa de margarina, também em temperatura ambiente. Depois da margarina, já vai ser a farinha de trigo, tá bom? A farinha de trigo é sem fermento, eu separei 2,5 xícaras, mas vamos sempre adicionando aos poucos, pode ser que não use tudo ou até que precise de um pouco mais. Então, primeiro eu vou colocar aqui mais ou menos metade da farinha de trigo e vou misturar. Quando não aparecer mais a farinha na massa, acrescento mais um pouquinho, sempre deixando um restinho aí na tigela, tá certo? Aqui a minha massa já tá mais pesada e tem só um restinho de farinha de trigo. Agora eu vou começar a misturar aqui com a mão. Então eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos, de pouquinho em pouquinho, e vou amassando até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês agora. Você vai adicionar a farinha de trigo, pessoal, até a sua massa ficar assim. Veja que ela continua bem molinha, é assim mesmo, tá bom? Mas quando você pega na massa ligeiramente, ela não gruda mais na sua mão. A partir daqui não adicione mais farinha de jeito nenhum. Se você quiser, também pode sovar essa massa na mão, tá certo? Eu vou mostrar na batedeira planetária. E aqui, pessoal, vou tirar um pedacinho para vocês verem a diferença de quando a massa estiver bem sovada. Aqui a gente vai abrir o pedacinho e ele rasga. Depois eu vou mostrar a diferença para vocês. Agora a gente vai levar para a batedeira para sovar. Lembrando que tem que ser na batedeira planetária com o gancho de massa pesada. E aqui vamos passar uns 2 minutinhos sovando na velocidade 2 da batedeira, tá certo? É normal a batedeira chacoalhar um pouquinho, tá certo, pessoal? E aí de vez em quando você desliga a batedeira. A massa é assim mesmo, com essa aparência molinha, tá certo? Não acrescente mais farinha de trigo não. Solta a massa da tigela, vira o lado, a parte que estava embaixo coloca para cima e continua sovando. Depois que eu passei 2 minutinhos sovando ela na velocidade 2, pessoal, agora eu vou acrescentar o sal. Tenho aqui meia colherzinha de café de sal. A partir daqui, pessoal, vou continuar sovando a minha massa na velocidade 3, mas não tem um tempo exato. Vocês vão ter que acompanhar o ponto da massa mesmo, tá certo? Então liga aí na velocidade 3 e vai sovando até ficar do jeito que vocês vão ver agora. Não sei se dá para vocês perceberem, pessoal, mas a massa ficou super lisa. Fica perfeita mesmo, pelo menos nessa minha batedeira, tá certo, pessoal? Depois eu vou fazer a resenha dessa batedeira e vou deixar aqui na descrição para vocês. Vejam a diferença lá do começo. Ela fica assim meio pegajosa mesmo, é assim mesmo, tá certo? Quanto mais molinha ficar a sua massa de pão, mais fofinho, mais leve vai ficar o seu pão. E aqui, pessoal, a gente vai conseguir abrir esse pedacinho, olha só, até ficar bem transparente e não vai rasgar. Então a sua massa tá perfeita. Agora a gente vai tirar a massa aqui da tigela. Dá um pouquinho de trabalho porque é uma massa molinha, como eu falei, mas você consegue. E aí a gente vai fazer uma bolinha, pessoal, para deixar essa massa descansando. Vejam que ela fica muito lisa mesmo e elástica, fica realmente perfeita, pessoal. O pão fica maravilhoso. Vejam que se ela passar muito tempo parada na mão, vai grudar. É assim mesmo, mas quando você pega na massa assim ligeiramente, pessoal, desse jeito assim, ó, ela não gruda, tá certo? Aqui agora a gente vai fazer uma bolinha.
Vamos colocar ela de volta na tigela para descansar. Vejam que massa linda. Agora a gente vai cobrir com um pano, um plástico e deixar descansar por 1 hora. Minha massa aqui já descansou. Agora a gente polvilha na mesa um pouquinho só de farinha de trigo para não ressecar a massa, só um pouquinho, tá bom? Com a ajuda da espátula vamos colocar a massa aqui. Você pode modelar o seu pão do jeito que você quiser, tá certo? Eu aqui vou tentar dividir a minha massa em 10 partes mais ou menos iguais. Você pode fazer daquele pão que abre a massa e depois enrola, tá certo? Pode fazer do jeito que você quiser. Agora, cada bolinha eu vou juntando as pontinhas para formar... Cada pedacinho de massa, aliás, eu vou juntando as pontinhas para formar uma bolinha. A parte da emenda fica sempre para baixo na forma. Eu tenho aqui uma forma de 1,5 litro, então qualquer forma com essa capacidade consegue fazer esse pão. Só procura não usar uma forma muito rasa, tá bom? Não untei porque é um antiaderente, mas se a sua não for, passa margarina e farinha de trigo. Temos que colocar as 10 bolinhas aqui. E olha só como ficou. Agora eu vou dar uma arrumadinha para deixar crescer novamente. Agora a gente cobre com um paninho e deixa crescer por mais 1 hora. A minha já cresceu, pincelei gema de ovo, mas é opcional. Se você não quiser, não precisa. Aí leva no forno pré-aquecido a 180 graus até dourar. O meu é rapidinho, foi bem rapidinho, 20 minutinhos ficou pronto. Aqui eu deixei esfriar um pouquinho, pessoal, e vou deixar terminar de esfriar em uma grade. Se você tiver, é legal, porque aí o pão não acumula umidade e ele dura mais tempo, tá certo? Sem estragar. E agora, pessoal, é só servir essa maravilha. Esse pão fica delicioso. Você come ele assim, sem manteiga, sem nada, porque é muito bom. E já sai fatiado, tá vendo? Se esse vídeo te ajudou, ajuda o canal. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho e comenta o que você achou. Faz esse pão aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar, vai acabar rapidinho. Até a próxima!